A paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem nesse momento, onde você estiver, perto ou longe. Tenha uma palavra de Deus para você. Deus quer que você seja feliz. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que você seja feliz. Coloque isso no seu coração. Deus quer que você seja feliz. O problema é que você não sabe onde está a felicidade, porque muitas das vezes você tem corrido atrás da felicidade e não tem alcançado a felicidade. Mas Deus quer que você seja feliz. Portanto, você precisa aprender algo. Você precisa aprender algo. Vou pedir até que você abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 1. Deus quer que você seja feliz. O que é que você vai ter que aprender para ser feliz? O que você vai ter que fazer para ser feliz? Deus, ele não vai te tirar de um lugar de sofrimento e te colocar em um lugar de felicidade. Deus não vai fazer isso. Aprenda isso. Aprenda isso. Você vai aprender isso nesta palavra, tá bom? O que diz a palavra de Deus lá no livro de Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Presta bem atenção para que você entenda essa mensagem. Deus diz assim: bem-aventurado o homem. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer tudo aquilo que você vai fazer, você vai ser bem-aventurado. Sucesso. A vida é uma aventura. O casamento é uma aventura. O comércio é uma aventura. O emprego é uma aventura. E Deus fala assim: você vai ser bem-aventurado. Só que Deus não vai fazer exatamente do jeito que você pensa. O que Deus está dizendo para mim e para você? Principalmente você que está sofrendo hoje. Deus está dizendo assim: você pode ser bem-aventurado. Vai depender de você. Deus, o povo de Israel, vou dar um exemplo para você, bem claro, do povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo no Egito. Estava sendo maltratado, estava sendo humilhado, estava vivendo os piores momentos da sua vida. E a Bíblia diz que aquele povo clamou a Deus, aquele povo invocou a Deus porque não aguentava mais tanto sofrimento. Então Deus levantou um libertador, Deus levantou um homem de Deus e falou assim: ó, vai lá e você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma terra de felicidade para eles. Eu tenho uma terra de alegria, eu tenho uma terra de prosperidade. Eu tenho uma terra de liberdade para esse povo. Agora presta atenção, Deus não tirou eles do Egito e levou eles para esta terra. Deus deu o caminho para este povo. Deus deu o caminho, entenda bem. Deus não vai te tirar de uma terra de tristeza e te levar para uma terra de alegria. Deus não vai tirar você de uma tristeza, uma terra de sofrimento e levar para uma terra de felicidade. Não, Deus não vai fazer isso. Ele vai te dar o caminho. É isso que ele está dizendo, é isso que essa palavra está dizendo. Deus está dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Deus está dizendo assim: ó, o caminho é esse. O que é andar no conselho do ímpio? O que é o ímpio? Primeira coisa, eu preciso saber o que é o ímpio. Ah, pastor, o ímpio é a pessoa que não vai na igreja. Negativo. O ímpio, tem ímpio dentro da igreja. A palavra ímpio vem de impiedade. Impiedade é a pessoa que não pratica a piedade, que não pratica a compaixão, que não tem amor pelo seu próximo, que só se preocupa com ele mesmo. Infelizmente, tem pessoas dessa forma que estão dentro da igreja. Isso quer dizer, o ímpio não só está fora da igreja, pelo contrário, tem até pessoas no mundo que não frequentam a igreja que praticam a piedade, que não são ímpios. E tem pessoas dentro da igreja que não praticam a piedade, ou seja, são ímpios. As pessoas ímpias são aquelas que não estão praticando a piedade. Então Deus fala assim: não ande no conselho do ímpio. Qual o conselho do ímpio? O ímpio é aquele que não tem amor pelo seu próximo, é aquele que não pratica a piedade, portanto ele também não quer que você pratique.
Ímpio é aquele quando você deseja fazer o bem para alguém, quando você quer ajudar, aquela pessoa fala para você, não faça isso não, porque essa pessoa não tem nada para te dar, você não vai ganhar nada com isso. Primeira coisa que você precisa saber, o conselho de Deus ajude. O conselho de Deus é ajude ao seu irmão que está necessitado. Se você tem condição para isso, se você tem condições físicas para ajudar alguém, se você tem condições financeiras para ajudar alguém, se você tem condições espirituais para ajudar alguém, se você tem palavras para ajudar alguém, e você tiver essa oportunidade, nunca perca, porque caso contrário você é o ímpio. Só que você não pode andar também no conselho do ímpio. Eu e você, nós somos pessoas que esperamos qualquer resposta na nossa vida de Deus. Eu não posso esperar uma resposta daquela que eu vou procurar ajudar. Eu vou procurar ajudar pessoas. Na nossa igreja nós temos cobertores, que nós vamos começar a fazer doação essa semana. Provavelmente quarta-feira já está fazendo esse trabalho. Nós vamos estar preparando um lugar também para estar preparando alimento para moradores de ruas, pessoas necessitadas. Faça isso também. Mas o que é que você tem a ganhar com isso, pastor? Minha recompensa vem do Senhor. Minha recompensa vem do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Presta atenção. Isso é se agradar da vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu ajude o meu próximo. Deus me dá a condição, então eu vou ajudar o meu próximo. Glória a Deus. Então Deus fala assim, eu vou te levar para um lugar feliz. Eu vou te dar um caminho para você ser feliz. Glória a Deus. Então a primeira coisa que Ele fala, não ande no conselho do ímpio. Segunda coisa que Ele fala para você, olha, não se detém no caminho dos pecadores. Quando a Bíblia se refere, quando Deus se refere ao caminho do pecador, caminho sugere um propósito. Caminho sugere um propósito. Caminho sugere, vou pegar uma estrada e vou chegar em determinado lugar. Eu vou pegar a estrada e vou chegar na Bahia. Tem vários caminhos para chegar na Bahia. Vou pegar uma estrada e vou para São Paulo. Tem vários caminhos para chegar em São Paulo. Caminho é isso, um lugar que vai te levar para algum lugar. Só que Deus não está falando de um lugar físico. Deus está falando de uma situação. Deus está falando de um lugar de felicidade. Deus está falando de um momento, um lugar de paz. O céu, por exemplo, é um caminho. Existe um caminho para chegar no céu, por exemplo. Amém? Existe um caminho. Você só vai chegar no céu. Deus não vai te levar para o céu. Deus vai te dar o caminho. Hoje Deus está te dando um caminho. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é aqui, ó. Por que que Deus fala assim, não ande no caminho do ímpio? Porque caminho é um propósito. Vou dar um exemplo. Duas pessoas querem prosperar. Uma pessoa que serve a Deus quer prosperar. Ela quer ser feliz. O ímpio, uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, um pecador, ele também quer ser feliz, ele também quer prosperar. Então os dois têm o mesmo propósito. A diferença está no caminho. Vou dar um exemplo de um vendedor. Uma pessoa que é vendedora e duas pessoas vendedoras. Uma serve a Deus e outra não serve a Deus. O que não serve a Deus, ele vai querer prosperar de qualquer forma. Ele não está errado, ele quer prosperar. Ele vai ver muitas das vezes até um testemunho, vai assistir um programa de televisão, vai ver um testemunho de pessoas que fizeram campanhas, que fizeram ofertas e prosperaram. Ele vai dizer assim, eu vou seguir nesse caminho. Ele também vai procurar seguir o caminho certo. E a pessoa que serve a Deus está no mesmo caminho, ela também quer ser feliz, ela vai fazer de tudo. O problema do pecador é que chega uma hora, ele não tem paciência. Às vezes ele faz uma campanha e ele não recebe um milagre. Às vezes ele faz um propósito com Deus, não recebe um milagre. E aí ele parte para um outro caminho. Ele parte para o caminho da mentira, ele parte para o caminho da enganação. E o detalhe maior está aí, que muitas das vezes ele consegue prosperar nesse caminho. Ele mentiu, ele enganou. Às vezes você, que é um servo de Deus, tem algo para vender e o pecador também tem algo para vender.
E esse pecador, ele vai tentar vender da forma correta. E ele não consegue. Você também, muitas das vezes, tentando vender da forma correta, não consegue. Aí o pecador, ele entra para o caminho da mentira. Você continua, na verdade, vai tentar fazer uma outra venda, você não consegue. Mas o pecador, ele vai conseguir. Ele vai conseguir porque ele já vai começar a usar de enganação. Ele já vai começar a usar da mentira. Ele vai começar a inventar coisas que não existem. E aí ele vai acabar conseguindo. Aí onde é que entra o problema de tudo isso? Que você que é servo de Deus, que procura fazer a vontade de Deus, você vai procurar continuar falando a verdade. E em muitas situações você não vai conseguir vender. Só que aí você vai começar a olhar para o lado e vai dizer, puxa, eu estou servindo a Deus, estou fazendo a coisa certa, estou fazendo a vontade de Deus e nada está dando certo na minha vida. Eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que não vai dar certo se fazendo a vontade de Deus. Vai dar, Deus está dizendo que você vai ser bem-aventurado. E aí você começa a olhar para o ímpio, você começa a olhar para aquela pessoa que vive na prática do pecado. Você começa a olhar para aquela pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus. Você fala, puxa, eu estou aqui me lascando, eu estou aqui me ferrando, eu estou aqui passando uma necessidade danada. E aquele miserável usando de astúcia, de mentira, ele está vendendo. Então eu vou seguir o mesmo caminho. Eu sou obrigado a fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Ou seja, aí que Deus está dizendo assim, você não pode andar no caminho do pecador, você não pode se deter no caminho do pecador. Ele está prosperando, mas você tem que saber uma coisa, você é um servo de Deus, você já não tem mais prazer no pecado. Um pecador, quando ele mente, quando ele consegue enganar alguém, ele levanta um troféu, ele sai falando para todo mundo, enganei mais um trouxa, eu consegui, estou prosperando. E você já não tem essa alegria quando você engana alguém. Pelo menos é o que eu acho. Pelo menos é o que acontece comigo quando eu cometo algum pecado. Eu não tenho mais prazer no pecado, pelo contrário, eu perco meu sono, eu perco a minha alegria. Eu não me sinto feliz mais com o pecado. Por quê? Porque eu pecar, peco, mas já não tenho mais prazer com o pecado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E aí você olha para o ímpio e fala, puxa, aquele cara está fazendo tudo certo, aquele cara entrou na corrupção, aquele cara entrou na mentira, aquele cara entrou na bajulação, aquele cara entrou no mundo da prostituição para chegar onde ele queria, aquele homem ou aquela mulher. Então eu estou vendo que o que eu estou fazendo certo não está dando certo. Aí você acaba entrando no caminho, se detendo no caminho do pecador, porque você viu o pecador prosperar. E você ficou para trás. Mas Deus está dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador. Aquele que confia no Senhor, ele sabe que o socorro vai vir. A sua felicidade vai chegar. Você está entendendo? Você não pode se deter no caminho do pecador. Não é porque você está vendo o pecador prosperando que você vai prosperar, não. Uma hora a casa dele vai cair também, meu irmão. Uma hora as coisas não vai dar certo, mas para você vai dar. Porque é Deus que está falando. Deus está dizendo, o caminho é esse. Deus está dizendo assim, bem-aventurado. Deus está dizendo assim, ó, ali tem uma terra que mana leite e mel. Mas você vai ter que traçar este caminho. Você está me entendendo, sim ou não? Muito bem, então esse é o caminho. Aí Deus continua falando, não se assente na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Escarnecedores são os zombadores, todo mundo sabe que um escarnecedor é um zombador, é uma pessoa que senta numa roda para escarnecer, para bagunçar, para tirar sarro da cara de uma outra pessoa. Só perguntar uma coisa para você, você gosta que alguém tire sarro da sua cara? Então pronto, então se coloque na posição daquela pessoa, não tire o sarro de ninguém, porque isso não agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Então essas três coisas a gente vai ter que fazer para que nós possamos alcançar. Só isso, pastor? Não. A Bíblia continua dizendo, presta bem atenção, que nesse mesmo versículo ele diz assim, ó, nesse mesmo versículo não, nós lemos o 2, ele continua, é uma continuação para que você alcance esta felicidade. Aí ele diz assim, troque tudo isso, ele diz assim, antes seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha o que Deus está falando. Não ande no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, Deus fala, troque isso por ter prazer na lei de Deus, por ter prazer na palavra de Deus. O que Deus está dizendo? Antes
tenha prazer na palavra de Deus e nela medite de dia e de noite. Oh, glória a Deus. Presta bem atenção nesse detalhe. Esse detalhe faz toda a diferença. Esse detalhe faz toda a diferença na sua vida. Antes, quer dizer, eu quero ser feliz, mas eu não tenho prazer na lei de Deus. Eu não medito. Meditar na palavra de Deus não é você ler a Bíblia de dia e de noite. Não, não é isso. Ninguém consegue fazer isso. Se você pega um versículo durante o dia, nesse dia você começa a pensar. A mensagem que eu estou levando para você, eu tive que meditar antes. Eu tenho prazer nisso aqui na palavra de Deus. Eu tenho prazer nisso aqui, ó. E eu medito nisso de dia e de noite. Isso é eu e você. Quer dizer, esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Se não for dessa forma, você não vai conseguir alcançar. Você está me entendendo, sim ou não? Você vai alcançar a promessa de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, você vai alcançar a promessa de Deus na sua vida. Essa felicidade que Deus está falando. Mas você vai ter que fazer aquilo que diz que não tem que ser feito e ter prazer na lei de Deus e meditar nela de dia e de Deus. Muitas das vezes você é uma pessoa que vai para a igreja, mas não lê a Bíblia, não tem prazer nisso aqui. Só lê a Bíblia quando vai na igreja, só ora quando vai na igreja. E aí que faz toda a diferença. Deus está dizendo assim, bem-aventurado. Deus está dizendo, feliz é o homem que não anda no caminho, que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho do pecador, que não se assenta na roda dos escarnecedores e que seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse é o caminho da felicidade. Para todos que estão me ouvindo agora, guarde essa mensagem no seu coração. Vou fazer um pedido para você. Eu quero ser boca de Deus na sua vida. Deixa eu ser boca de Deus na sua vida, tá bom? Deixa eu ser profeta de Deus na sua vida. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, tá bom? Um abraço, pastor Raimundo. Eu sou o pastor Raimundo, pastor da Igreja Cristã da Glória e Poder de Deus. Que Deus abençoe todos e fique com Deus em nome de Jesus Cristo.